Salve, salve, meus fogudos! Começando mais um Giro dos Fogudos, edição agora da noite desse dia 20 de agosto de 2025, sempre com notícias quentes, notícias rápidas aí do dia do nosso Botafogo. Hoje nós tivemos, às 11, na parte da manhã, às 11 horas, o Giro dos Fogudos parte da manhã, o Giro dos Fogudos começando a hora do almoço, e às 19 horas nós tivemos a estreia do Bate-Papo com o Ídolo 2, dessa vez com o nosso ídolo Sérgio Manuel. Já aproveita para, pedindo sempre aquelas situações que são importantes para todos nós, se inscrever no canal, curtir, compartilhar com o maior número de amigos, compartilhar o canal, né, que se cada um tiver inscrito no canal, conseguir 2, 3 amigos, será algo importantíssimo. E também ativar as notificações. Ativando as notificações, toda vez que tem um vídeo novo, você é lembrado, tá? Então vamos lá, começando as notícias de hoje, nós vamos aqui colocar Alex Vinícius. Alex Vinícius, o zagueiro do Atlético Goianiense, que o Botafogo já vem tentando há algum tempo, joga pelo lado direito, que é uma carência hoje no elenco do Botafogo. Baixos, machucado, só retorna em outubro. Caio Pantaleão retorna mais cedo, mas também está contundido. Então, o Alex Vinícius, que o Botafogo fez a última proposta de 12 milhões, mas o presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, só exigiu o pagamento à vista. Ele já está mais flexível e admitiu que as negociações avançaram e existe uma possibilidade dessa transação, antes pedida pelo presidente do Atlético Goianiense ser de forma à vista, está pedindo a possibilidade de existir agora dos 12 milhões serem parcelados. Só vão ver em quantas vezes e como é que o Botafogo iniciará esses pagamentos. O Alex Vinícius, portanto, está próximo do Botafogo. Lembrando que amanhã o Botafogo enfrenta a LDU do jogo de volta, lá em Quito. O Botafogo venceu aqui por 1-0, o gol do Arthur. Então ele precisa, pelo menos, um empate para conseguir essa classificação. Então vamos todos amanhã. Também amanhã a gente tem a live da manhã, a live da noite e o pós-jogo. Amanhã é um pós-jogo de Botafogo e LDU, tá? Então o Alex Vinícius, Botafogo passando para a LDU, que a gente torce e conta com as forças maiores, com Deus, com todos possíveis, para que o Botafogo consiga essa classificação. O Alex Vinícius poderá ser o reforço nas quartas finais. O Botafogo terá direito a 3 substituições na lista de inscritos, tá bom? O outro assunto que a gente queria falar hoje é a questão do Bate-Papo 2 com Sérgio Manuel, nosso ídolo, nosso querido eterno camisa 11 do título brasileiro de 95. Na época era o título inédito do brasileiro, mas como em 1968 o Botafogo ganhou uma Taça Brasil e anos depois essa Taça Brasil também foi considerada título de campeonato brasileiro, o Botafogo, portanto, conquistou o bicampeonato em 95, Sérgio Manuel, um dos destaques, um bate-papo maravilhoso que estreou no canal às 19 horas. O Sérgio é uma pessoa queridíssima por todos que convivem com ele, que são os amigos dele. Para o Átila Franco, que está sempre conosco aqui nos nossos programas, nas nossas lives, nos nossos giros, nos bate-papos, o Átila se emocionou bastante, porque o ídolo foi aquele que, graças ao Sérgio Manuel, o Átila se tornou botafoguense, né? E o Sérgio Manuel também lembrou que ele foi o 100º inscrito no canal. Quando a gente estava buscando essa marca, ele falou, se é por isso... 100º inscrito no canal, 100º inscrito no Instagram, tá? Então, vocês podem acompanhar, que é muito emocionante, histórias muito legais da época do Sérgio Manuel, o ídolo de diversas gerações botafoguenses, que além de ele jogou em 94, 95, retorna, joga 98, 99, 2000 e retorna em 2006, depois de ter feito 2005, depois de ter feito um excelente campeonato carioca pelo Volta Redonda, onde o Volta Redonda fez a final com o Fluminense, ficando com o vice-campeonato. O Sérgio Manuel retornou para o Botafogo em 2006, tá bom? Então, Sérgio, muito legal, foi sempre muito legal conversar com você. Você é um querido, um ídolo de todos nós.
A outra notícia que nós vamos colocar hoje, deixa eu procurar aqui para vocês, é sobre. Agora é só uma notícia que saiu, acaba de sair, hein? O ex-botafoguense Júlio Santos é autorizado pelo Atlético Mineiro a procurar clube no exterior. Olha aí que situação, né? Sobre o Savarino está na mira do Trabzonspor da Turquia. O site turco, aqui diz o Fogão Net, né, que o site turco Gunebax publicou nesta quarta entrevista o Trabzonspor da Turquia pelo meio atacante Savarino. Reportagem assinada pelo jornalista Ezgi Alp. Diz que o Savarino vê com bons olhos a transferência, segundo essa informação desse site, lembrando que ele recusou a ida para o Lyon, né? E diz que o valor estimado da negociação é de 10 milhões de euros, né? E aí fala também sobre a questão da notícia não causa estranheza, uma vez que o Savarino revelou no início de agosto ser recusado a ida para o Lyon, né? Para o qual o Botafogo negociou seus direitos por 7,6 milhões de euros. Então, lembrando que o Savarino pertence ao Lyon, né? Nesse imbróglio todo que está envolvendo Botafogo, SAF, Eagle. Então, a gente torce, né? E o Savarino, inclusive, foi muito destacado na nossa conversa de hoje com o Sérgio Manuel. E até pela semelhança, ele acredita que o Almada e o Montoro têm um pouco mais a ver com o futebol dele, né, pela mobilidade, pelo deslocamento. Então, torçamos para que essa notícia não apesar do Sérgio Manuel, do Savarino não estar fazendo uma grande temporada, né? Pelo menos se a gente comparar com o ano passado, não é o mesmo nível da temporada, mas é um jogador que está nas primeiras prateleiras, campeoníssimo pelo Botafogo, né? Tricampeão brasileiro e campeão da Libertadores. Então a gente torce muito que o Savarino reencontre o bom futebol. Quando o Montoro está bem e os dois estão juntos, ele rende muito mais quando quando coloca ele somente na ponta esquerda, né? Quando ele pode ir na ponta esquerda, vir ao meio, como ele fazia com a função que ele tinha na época do Almada, caindo também pelo lado direito, ele mais solto, ele rende mais. Então a gente torce para que o Savarino, primeiro, fique no Botafogo, segundo, retome as suas atuações do ano passado. Sobre a SAF, né? A gente apurou que o desfecho, né? O desfecho dessa situação, que a gente está aí sempre em busca, né, da melhor informação, né? Que o Botafogo o Botafogo está bem resguardado, o contrato feito entre o Botafogo Associativo e a SAF é muito. As notícias boas são nesse seguinte caminhada, né? O contrato muito bem feito, né? Onde amarra bastante resguardar os direitos do Botafogo. Além disso, existem muitos interessados, que a marca Botafogo se valorizou bastante. A gente sempre fala que a gente torce muito para que o Textor fique, mas que o Botafogo está acima de tudo. Está acima de tudo e de todos. Portanto, a gente espera que essa situação, em todo esse imbróglio, termine da melhor maneira possível. E o que hoje pude apurar é que por todo esse cenário, todas essas situações que o Botafogo fez, não digo o final, né, que não teria o final, mas nós teremos boas notícias, porque o Botafogo, na nossa visão, na nossa opinião, ele chegou numa situação agora que ele daí para subir, né? O Cantarelli no passado até brincava que era o Botafogo mais fraco dos próximos 10 anos. Esse ano não se concretizou, né? Mas a gente acredita que por tudo que está acontecendo, por tudo
por todas as seguranças do Botafogo, o Botafogo vai cada vez mais subir, cada vez mais crescer. Tá bom? Então, esse é o Giro dos Fogudos de hoje, noite. Nós tivemos pela manhã, tivemos às 19 horas a estreia do canal com o Sérgio Manuel, tá? É importante também a gente frisar que aquele que queira fazer algum tipo de parceria com o nosso canal, nós estamos abertos, nós estamos, mas o início, atualmente a gente está trabalhando muito em produzir bastante conteúdo, né? Já era o pré-jogo, o pós-jogo, a gente reveza jogo a jogo. Agora a gente vem com os Giros dos Fogudos manhã e noite, o bate-papo com o ídolo sempre às quartas-feiras, vem aí o Cria de General, onde sempre nós conversaremos com atletas do futsal e do basquete, especialmente do Botafogo, e também, aí não vai ser só Cria de General, teria que ser Cria do Nilton também, os meninos que jogam pela SAF do Botafogo, jogam campo e treinam lá no estádio do Nilton Santos, as categorias menores, né? Enfim, e muita coisa. A ideia é uma vez por mês fazer aqui um grande bate-papo, colocar o maior número possível de botafoguenses, de ídolos, de torcedores, de dirigentes aqui no canal para a gente conversar, falar dessa nossa grande paixão, que é o Botafogo. Tá bom? Não se esqueça, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar o vídeo, compartilhar o canal e ativar as notificações. Tá bom? Obrigado, Fogudos. Até amanhã com o Giro dos Fogudos. Manhã almoço, né? Sempre aquele horário entre 11 e pouquinho, meio-dia. E amanhã também teremos o Giro dos Fogudos à noite, que será ele vai ao ar um pouco mais cedo, né? Como o Giro dos Fogudos sempre vai ao ar às 21 horas, e nosso jogo acaba às 21 horas, nós estaremos começando a live pós-jogo. Então, amanhã o Giro dos Fogudos noite vai ao ar um pouquinho mais cedo, por volta das 18 horas. Tá bom? Obrigado, Fogudos. Fiquem com Deus. Um beijo em todos. Fogo!